você vai se orgulhar da sua Polícia Militar do Estado de São Paulo. Primeiro, você vai ser informado sobre o trabalho que ela presta, os serviços que ela faz, o risco que cada um dos 80 mil policiais militares corre todos os dias. Mas, quando ele entra na corporação, ele faz um juramento de, se for necessário, ele entregar a vida dele em defesa da sociedade. Mas faz parte da vida dele. Mas a Polícia Militar de São Paulo, que é equiparada às melhores polícias militares do mundo, a tecnologia da Polícia Militar de São Paulo, o trabalho dela é fantástico ao lado do povo. Para você entender, nós vamos conversar com o capitão, dois capitães que estão aqui, capitão Diogo e capitão Dourado, e você vai ver que só o Copom, aquele telefone 190, atende 40 mil chamados por dia, só na capital de São Paulo e na Grande São Paulo, mais 38 municípios. No estado de São Paulo inteiro, 77 mil vezes chega uma viatura no local. Então, vamos entender isto como é que funciona. E por que a criminalidade não cai? Também isso você vai entender. Embora você pode saber que São Paulo tem os mais baixos índices de criminalidade do Brasil. Capitão Diogo, prazer tê-lo aqui. Prazer é meu. O senhor trabalha no Copom e atende essas 40 mil chamados por dia só na Grande São Paulo. Exatamente. E o capitão Dourado, que é criador de um método que a Polícia Militar tem, que atende a mulher em qualquer emergência. Coronel Ferrarini, e o surdo-mudo, quando ele não pode falar e ele está sendo agredido, tem alguma coisa para ele? Até isso tem. Capitão Diogo, Copom, fala sobre essa entidade fantástica. Quantas pessoas trabalham no Copom? Nós temos aproximadamente 1.000 policiais trabalhando no nosso prédio e cerca de 300 funcionários civis que atuam com a gente também. Esses funcionários civis, eles nos auxiliam no atendimento de algumas chamadas, 90, e eles são integrantes também de alguns órgãos que trabalham de maneira integrada com a gente, como CT, SPTrans, Guarda Civil e integrantes do metrô também. Tudo junto, tudo junto. Exatamente. Quer dizer, quando chega a ocorrência para você, o telefone chegou na emergência, 190. Está lá numa emergência. Você, na hora, você consegue acionar o trânsito, consegue acionar a Guarda Civil, tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Então, muitas das vezes, antes mesmo da população fazer contato com a gente via 190, por exemplo, por conta de uma paralisação do metrô, um tumulto, alguma coisa nesse sentido, o próprio funcionário do metrô, que trabalha em parceria com a gente no mesmo prédio, ele já nos avisa, fala, estamos com uma lentidão no sistema, isso aí pode acarretar um acúmulo de pessoas numa estação X do metrô. Então, a gente já envia uma viatura para lá para antecipar qualquer tipo de problema relacionado a tumulto, alguma coisa nesse sentido. Então, essa parceria e esse trabalho em conjunto, ele nos auxilia muito a prevenir qualquer tipo de delito. Eu falei que você ia ter orgulho da sua polícia e da sua polícia militar, por uma razão também, você sabe que a mulher tem uma proteção especial, que foi criada pela polícia militar. Essa proteção especial, ela é assim, se você estiver aí sofrendo algum risco, Capitão Dourado, como é que ela faz? A mulher, qual é a emergência que ela tem, a polícia militar do lado dela? Comandante, se o senhor me permite, primeiramente eu gostaria de enaltecer o trabalho de toda a diretoria de tecnologia, da informação e comunicação, porque é todo um grupo de trabalho que desenvolve os aplicativos que a Polícia Militar hoje utiliza. Então, há um avanço tecnológico muito grande que a Polícia Militar busca estar par e passo junto com o que há de melhor hoje em tecnologia a serviço da segurança. E nesse diapasão, nós desenvolvemos para a sociedade um aplicativo chamado SOS Mulher. Esse aplicativo é voltado, é o primeiro aplicativo que nós fazemos, na verdade, voltado para o público civil, que nós atendemos, que geralmente entra em contato conosco, com a Polícia Militar, através do Centro de Operações, que é o telefone 190. Mas nós desenvolvemos esse aplicativo inicialmente voltado para aquelas mulheres vítimas de violência doméstica e tem medidas protetivas concedidas no seu nome para que elas possam nos acionar a Polícia Militar. Se o marido tiver agredido a mulher,
tiver agredido uma mulher, se ela ligar 190, ela pode. Mas se ela pelo celular, o que ela faz? Ela tem um aplicativo que tem um botão de pânico. Ela vai apertar o botão de pânico e vai acionar a Polícia Militar sem precisar ligar 190, sem precisar falar onde ela está, sem precisar falar o nome dela ou o telefone de contato. Todas essas informações vão chegar... Isso é primeiro mundo, meu amigo. Isso é primeiro mundo. Se a gente visse isso nos Estados Unidos, a gente fala, pô, olha o americano como é avançado. Visse isso aí na França, a gente, olha o francês como é que é um povo avançado. Você, mulher, você tem um aplicativo no seu celular, você aperta o botão de pânico, a Polícia Militar vai chegar lá em segundos, minutos. Isso é primeiro mundo. Exatamente. Por isso que, naquela ocorrência de Suzano, a Polícia Militar está nas ruas. Viaturas com o highlight ligado, acendendo, que você vê passar, é a Polícia Militar perto de você. Lá em Suzano, teve aquela ocorrência daqueles malucos que foram matar pessoas. Malucos, que tinham até o pacto de morte antes que se mataram em seguida. 8 minutos depois, a Polícia Militar chegou no local. Por isso que ela evitou uma mortandade enorme. Foi ali, 8 minutos depois, chegou o sargento... Estava lá com a viatura, né, capitão? Exatamente, é muito rápido e a nossa resposta ela acaba sendo extremamente rápida. E, inclusive, o senhor havia comentado que nós temos 40 mil ligações no nosso prédio por dia. E por conta da eficiência dos funcionários que ali trabalham, a gente consegue atender em torno de 90% dessas ligações no primeiro toque. Então a pessoa liga 190 e 90% dos casos ela é atendida praticamente imediatamente. Para um pouquinho, capitão. Veja se pode, gente. Se você tivesse ouvindo o Donald Trump falando dos Estados Unidos e ele estivesse falando numa câmera de televisão, fala aqui no Copom de Nova York, o cidadão toca 190, imagina o Donald Trump falando isso nos Estados Unidos, 40 mil vezes por dia, toca o telefone e nós atendemos geralmente no primeiro toque. Você fala, pô, Estados Unidos, estou falando de São Paulo, Brasil, o capitão Diogo é daqui, comanda o Copom de São Paulo, Copom, Centro de Operações, esse telefone é 190. Está entendendo? Não falei que você ia se orgulhar da sua polícia? E nós vamos entender que o índice de criminalidade não depende só da Polícia Militar. Nós tiramos o bandido de circulação, tiramos, mas entra num sistema judiciário. O sistema judiciário brasileiro tem uma legislação muito frouxa, uma legislação complicada, permite recursos. E depois você cai no sistema penitenciário, que é ali uma coisa falha, aonde de dentro da prisão o sujeito comanda o crime aqui fora. Então, os Marcola da vida, os Fernandinho Beiramar da vida. Então, tudo isto, a Polícia Militar não tem como atuar, mas a parte da Polícia Militar, você pode se orgulhar dela. Como é que nós estávamos falando, então, capitão, que a mulher, no primeiro toque, geralmente vocês conseguem atender? Exatamente. Em 90% das chamadas que nós recebemos via 190, o atendimento ele se dá no primeiro toque. E aí alguém pode perguntar, mas e os outros 10%? A gente acaba tendo um problema, por enquanto, relacionado a alguns dias mais críticos, por exemplo, sexta-feira à noite, sábado à noite, que a gente acaba tendo muita duplicidade de chamada. Então o senhor imagina que está tendo uma festa, alguma coisa com som muito alto, ou um baile funk, alguma coisa nesse sentido. Então a população em torno, o bairro inteiro, acaba fazendo várias ligações por conta do mesmo problema. Isso acaba gerando uma espécie de um acúmulo que faz com que o atendimento vai acontecer, mas ele acaba não sendo no primeiro toque. Acaba demorando, às vezes, 3, 4 toques. Porém, a gente já está com um trabalho para aumentar o número desses atendentes e provavelmente a partir de... Nós estamos em março, provavelmente a partir de maio esse problema já vai ser sanado e a gente vai voltar a ter o que a gente tinha antes, que é o atendimento de praticamente 100% das chamadas no primeiro toque. Capitão Dourado, que é um orgulho essa corporação para nós. Usar essa farda é um orgulho. Essa farda que eu usei na ativa há 35 anos e hoje eu uso ela na minha alma. Eu uso ela no meu coração. É um orgulho pertencer a essa corporação. E nós estamos falando do Copom. Agora, a polícia, você serviu da Polícia Ambiental, que eu tive o privilégio de, quando eu fiz a Constituição Estadual, em 1988,
no meu tempo, quando eu estava na ativa da Polícia Militar, tinha a Polícia Florestal. Era o coronel Teodoro Nicolau Salgado, era o coronel que tinha lá. E eu pude instituir no artigo, se não me engano, 155 da Constituição Estadual, a Polícia Ambiental, dar corpo para ela. Hoje ela tem mais de 2.400 homens. Exato. E está no estado inteiro e cuida bem. Essa é a Polícia Ambiental de São Paulo, que você pertenceu a ela. Exatamente, coronel. E uma coisa que me surpreendeu na época que eu trabalhava no policiamento ambiental é como que nós, com 2.400 homens, conseguíamos tomar conta de todo o estado de São Paulo, de toda a área rural, os mananciais, o meio ambiente. E aí eu descobri que, graças à conscientização da própria população, a população hoje são os olhos, são os fiscais no meio ambiente. Então, eles verificam se um vizinho, uma fazenda ao lado está degradando o meio ambiente e liga para a Polícia Militar Ambiental. E aí, a Polícia Militar consegue deslocar uma equipe que consegue mensurar se houve realmente uma degradação ambiental, fazer a fiscalização devida e, se for o caso, fazer o auto de infração ambiental e até um termo de promover, junto ao Ministério Público, um termo de ajustamento de conduta para a recuperação ambiental daquela propriedade. O capitão Diogo, que trabalha no Copom, no Centro de Operações, Copom é Centro de Operações da Polícia Militar. Exatamente. Então, se você ligou para lá, ele mostrou que eles atendem no primeiro chamado 90% das ocorrências. Daí, eles acionam a Guarda Civil, acionam o trânsito, acionam tudo que precisar. Eles têm. E o policial vai chegar, a Polícia Militar vai chegar até ali, através de uma viatura, através da motocicleta, da Rocan, através ele vem de bicicleta, ele vem a pé e ele vem pelo serviço de helicóptero. Para você, o grupamento aéreo de São Paulo é dos melhores do Brasil. Tudo isso você coordena. Exatamente. Então, a gente tem, nessas 40 mil chamadas, a gente tem desde um desentendimento simples entre vizinhos, por conta de quintal, briga de criança, etc., até casos mais graves, como, por exemplo, a ocorrência no Colégio de Suzano. Então, a gente tem um rol de equipamentos, de ferramentas e forças que a gente vai destacando e enviando para cada tipo de ocorrência. Então, a gente pode, por exemplo, na ocorrência de Suzano, foram acionados todos os helicópteros, foram acionadas equipes do GAT, porque havia explosivo na escola, foram acionadas as diretoras de força tática. Então, a gente, para cada tipo de ocorrência, a gente libera uma força moderada e específica para aquele tipo de atuação. Você sabe, a Polícia Militar de São Paulo, ela tem esse trabalho fantástico que ela faz. A criminalidade como um todo, o problema da criminalidade, ele depende da legislação que aí está. Imagine, o único país do mundo que, para você prender uma pessoa, ele tem que ser julgado 4 vezes, na quarta instância. Então, com isso, o cidadão ia recorrendo e nunca ia preso. A Polícia Militar prende o cara, mas a legislação facilita o bandido aqui no Brasil, e isso é que precisa mudar. O capitão Diogo serviu na rota, eu fui comandante da rota. Então, é uma organização que você sabe que aonde ela chega, você fica tranquilo, porque seja qual for o calibre da arma do bandido, nós temos condições de encará-lo. Exatamente. Eu tive a honra e o privilégio de trabalhar em algumas unidades, como o 15º Batalhão, trabalhei no 34º Batalhão de Trânsito, trabalhei no 1º de Choque, nas rondas ostensivas, e trabalhei no 11º Batalhão na área central. E durante 4 anos eu tive o prazer e a honra de trabalhar no 1º de Choque, e foi uma experiência inenarrável, profissionais assim, de um patamar que eu nunca imaginei que tivesse tantos policiais com tanta especialização na parte de patrulhamento ostensivo. Se tiver o sequestro de um avião, a Polícia Militar, através dos seus órgãos, o COI, operações especiais, ela tem condições, através do serviço de choque, de atuar no sequestro de um avião. Então, todas as situações. Então, você veja que se mudar a legislação,
Quer dizer, o bandido, o melhor lugar para o bandido preso é na cadeia. Agora, se de dentro da cadeia ele comanda o crime, isso a Polícia Militar não pode atuar. Aí já é um problema de Estado. Lógico, que leva à criminalidade, pobreza, dificuldade, isso é um outro problema que depende do governo. Mas a Polícia Militar, na sua parte, na hora que você ligou para o 190, ela chega junto, não é isso, Dourado? Exatamente, coronel. O 90 é a nossa porta de entrada e todas as pessoas que precisarem da Polícia Militar podem se valer desse serviço que é o telefone 90. Desenvolvemos outras ferramentas de tecnologia, como é o caso do aplicativo para a mulher que nós comentamos com o senhor. E outras ferramentas que nós desenvolvemos para deixar a Polícia Militar par e passo no top com o que há de melhor em tecnologia no mundo. Então, nós temos um sistema chamado Sistema de Informações Operacionais da Polícia Militar, onde nós conseguimos localizar as viaturas mais próximas de determinada ocorrência para que a Polícia Militar possa atender no menor espaço de tempo possível aquele chamado. Seja o chamado que for, os policiais militares que trabalham no Copom têm como verificar quais as viaturas mais próximas através desse sistema para conseguir colocar a viatura mais rápido em atendimento à população. Além disso, nós também informatizamos, por exemplo, o nosso boletim de ocorrência. Antes nós tínhamos que fazer esse boletim de ocorrência na mão. Hoje o policial militar ele faz esse boletim de ocorrência no tablet ou no celular, o que agiliza em muito a confecção desse boletim de ocorrência e, naturalmente, a satisfação do cidadão que está sendo atendido pela Polícia Militar. Ainda leva para a delegacia. Sim, se for o caso de crime que precise levar para a delegacia, ainda vai para a delegacia. Se não for o caso, se for apenas uma ocorrência de polícia preventiva, polícia administrativa, aí nós fazemos o nosso boletim de ocorrência e liberamos a parte ali mesmo e de uma forma mais séria agora, porque é feito de maneira informatizada. O que permite também ao cidadão da sua casa entrar na internet através do número do boletim de ocorrência e imprimi-lo. Não precisa mais ir até o quartel, pedir uma cópia do boletim de ocorrência. Tudo isso é o avanço tecnológico que nós temos. Polícia Militar ao lado do povo, ao lado do povo. A Polícia Militar é povo, é do lado do povo. Nós aplicamos a lei, é uma corporação que você pode se orgulhar dela o tempo todo. Pode se orgulhar dela o tempo todo. O capitão Diogo atende ocorrências o dia inteiro. Os casos mais... alguns casos que te chamou a atenção, algum caso inusitado, algum caso diferente. O que teve, Diogo? Coronel, a gente atende, como eu falei, de tudo, né? Então, a gente já viu ocorrências simples, como eu falei, de briga de marido e mulher, que começam de uma maneira simples, porém elas acabam, infelizmente, evoluindo e acabam se tornando homicídio, feminicídio, como a gente já havia comentado, e desde ocorrências mais graves, como o senhor havia comentado, de queda de avião, ou de sequestro, ou ocorrências de roubo a banco, de furto de caixa eletrônico, que tem sido uma problemática bastante forte aqui no nosso estado. E fazendo mais ou menos um link com o que o capitão Dourado havia comentado com relação à parte de tecnologia, uma tecnologia que acho que vale a pena a gente frisar, que tem sido fenomenal, é o projeto Radar. Não sei se o capitão Dourado trabalha com isso, exato, mas todas as vezes que a população tem o seu veículo furtado ou roubado, ela faz o contato com a gente via 190 e esse veículo vai ser cadastrado em um sistema e todas as vezes que esse veículo passar por uma câmera inteligente entende aquelas câmeras da prefeitura ou do estado que realizam fiscalização de cinta de segurança, fiscalização de rodízio municipal, etc. Todas as vezes que esse veículo ele passar por um radar ou uma câmera inteligente, vai ser acionada a viatura que estiver mais próxima. Então, as viaturas nossas, ela tem um tablet no interior da viatura. Todas as vezes que esse veículo passar em um farol ou em um radar, vai ser disparado um alarme no tablet da viatura que estiver num raio de 4 km. Então, a viatura é informada que, exatamente naquele momento, um veículo roubado, furtado ou até envolvido em ação criminosa acabou de passar no cruzamento da Avenida X com a Avenida Y. E aí a viatura tem condições de realizar um cerco de maneira inteligente por conta da informação oriunda aí da tecnologia. Isso é primeiro mundo. Estou falando para você que a Polícia Militar faz a sua parte. Olha o que está falando o capitão Diogo. Quer dizer, você faz a sua queixa, deixou registrada a placa do seu carro, aonde ele passar, que tiver um radar, que tiver uma câmera inteligente. Uma câmera inteligente, imediatamente a Polícia Militar registra e aciona a viatura que estiver nas proximidades e vai buscar
esse bandido. Porque o melhor lugar para bandido realmente é na cadeia, né? Então, e a polícia militar faz a sua parte. Só que depois que ela prendeu e levou e entregou para a delegacia, e daí para diante vai enfrentar um sistema judiciário lento, moroso, um processo às vezes fica 10 anos para ser julgado, falta problemas por lá, e depois ele entra no sistema penitenciário, que foge à nossa alçada, e ali de dentro da cadeia. Você sabe como é que o prefeito Rudolph Giuliani acabou com a Cracolândia dos Estados Unidos? Eu estive em Nova York vendo a Cracolândia de lá. E eu fui, quando eu comecei a estudar o problema das drogas, depois eu fiz 5 anos de faculdade de psicologia e fui estudando drogas, me especializando nisso e tal. Daí, lá, só que ele tinha uma Cracolândia igual a nossa aqui. Só que lá, 10 gramas de crack passou a dar 5 anos de cadeia. O traficante, 15 anos de cadeia. Só que isso foi época de 1980, por aí. 5 anos de cadeia para 10 gramas de crack e 10 a 15 anos para o traficante. Acabou com a Cracolândia. Aqui no Brasil não tem jeito de você prende, a legislação solta. Você prende, a legislação solta. Lá, com isso, eles acabaram com a Cracolândia. Eu estava em Nova York com o pessoal da polícia de lá e fui ver no Bronx lá um grupo de pessoas. E eles falaram, porque o crack surgiu, ele é derivado do refino da cocaína, forma uma borra. E aquela borra que jogava fora, agora eles fazem um processo químico, que não é o caso de explicar, e eles fazem e formam aquela pedrinha branca que ele põe no cachimbo e ele aspira. Nos Estados Unidos surgiu isso. E eu fui lá no Bronx ver com o pessoal da polícia de lá, estava passeando com eles, fazendo estágio, e eles me levaram. Falei, o que é isso? Falei, não, são os nóia que estão aqui, uma droga nova e tal. Só que o crack depois, porque o terrível do crack é que a maconha gera dependência, a cocaína gera dependência, mas o crack, por que o cara vai morar na Cracolândia? Por que o meu paciente fala para mim? Ele aspira naquele cachimbinho, só que depois de 30 segundos ele tem vontade de usar 30 minutos. Ele quer usar outra vez. Mas não é vontade, é compulsão mortal. Ele sente que ele vai... É a morte. Ele fuma outra vez e alivia aquilo lá. Então ele... Tem caso de mulher que mora ali, por isso que ele tem compulsão. Eu vi caso de mulher de 8, 9 relações sexuais por dia em troca da pedra de crack. Morreu de AIDS. Então, lá nos Estados Unidos, mas como é que acabou e por que não acaba aqui no Brasil? Lá nos Estados Unidos, a pena, Rudolph Giuliani era o prefeito, então a legislação foi firme e acabaram. Aqui no Brasil, não. Aqui é complicado, mas o crack, cada pai tem que orientar o seu filho para evitar a primeira dose. Eu tenho um paciente com curso superior, com 3 filhos, morando na Cracolândia, porque o cérebro, ele pede a droga de forma compulsivo, é brutal, é uma sensação de morte sem a droga. É uma droga diferente das outras. Mas voltamos a falar da Polícia Militar. Voltamos a falar da Polícia Militar e dizer, então, olha aqui, hoje você entendeu que o Copom da Polícia Militar, aqui através do capitão Diogo, explicou a você o fantástico do atendimento. E o capitão Dourado explicou a você que a mulher foi desenvolvido pela Polícia Militar de São Paulo, um aplicativo que a mulher está garantida 24 horas por dia, ela não precisa nem ligar o 90. Não, basta apertar o botão de pânico. Apertar o botão de pânico no seu celular. No seu celular. Olha que coisa, isso é o primeiro mundo. Maravilha, né? Maravilha. E lá vocês estão preparados para atender esse botão de pânico? Exatamente. Essa chamada, essa solicitação da viatura, ela na verdade não passa nem pelo atendimento do 190. Ela vai direto para o nosso setor de despacho, porque já foi feito um cadastro no interior, né? Então ela vai direto para o setor de despacho, que é o policial que conversa com as viaturas e já vai encaminhar a viatura que estiver mais próxima da solicitante. Você quer mais? 80 mil homens a seu serviço. 80 mil homens
preparados para atendê-lo e com dignidade, com orgulho. Vocês estão sentindo em mim o orgulho de ter servido nessa corporação. Vocês estão sentindo no Capitão Dourado o orgulho de usar essa farda. No Capitão Diogo, o orgulho de atender 40 mil chamados por dia, de maneira incansável. Que delícia, não? Poder ajudar o povo, né? Exatamente. E aí, ratificando o que o senhor comentou sobre a impunidade, eu havia até comentado com o Dourado, como eu falei, eu trabalhei durante um período no primeiro choque e certa feita eu estava deslocando o patrulhamento pela região norte da cidade com o meu pelotão e nós detivemos um garoto vendendo entorpecente. Aí pegamos esse garoto, fizemos contato com a família dele e encaminhamos todo mundo para a delegacia. Isso era numa segunda-feira. Fizemos a ocorrência, a mãe assinou um termo de compromisso de que iria apresentar o garoto em juízo e fomos para casa. Na quarta-feira, que era o próximo serviço, patrulhamento no mesmo horário, no mesmo local, detivemos o mesmo garoto vendendo droga, de novo no mesmo local. Mesma coisa, contato com o familiar, delegacia, foi liberado na quarta-feira. Idade aproximada? Tinha, se eu não me engano, 14 anos. 14 anos. Exatamente. Na sexta-feira, trabalhamos segunda, quarta e sexta, na sexta-feira, patrulhamento de novo, na mesma região, detivemos um outro rapaz. E conversa com ele, ele nos informou quem que seria o gerente que estaria patrocinando o tráfico naquela região. Fomos procurar esse gerente, qual que foi a surpresa? Encontramos o garoto que havíamos prendido na segunda e na quarta, ele estava gerenciando a droga naquela região. Aí detivemos ele de novo, família, contato, delegacia, e conversando com ele, ele falou que como ele não entregou ninguém e foi, em tese, um bom bandido, como ele disse na época, nas duas vezes que ele foi preso, ele acabou sendo promovido e acabou sendo preso de novo na terceira vez. Ou seja, prendemos a mesma pessoa segunda, quarta e sexta-feira. A sua Polícia Militar está aqui pronta para servi-lo e eu também tenho muito orgulho de fazer esse programa. Tive muito orgulho de estar aqui ao lado do Capitão Dourado e do Capitão Diogo. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Amor Exigente, um extraordinário programa que salvou a minha vida. Amor Exigente tem uma função fantástica. Um programa que reestrutura as famílias, um programa que busca que cada um de nós fique cada vez melhor. Prevenção com amor exigente, para que só coisas boas aconteçam. Está convidado.